Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Giro da Transparência. Eu sou o Guilherme Dutra, Head de Finanças da Nefac. É um prazer estar aqui com vocês. E no episódio de hoje, nós temos aqui as presenças do Maia, CFO da TOTVS, e do Guerino, diretor da TOTVS. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. Nós que agradecemos aqui, Guilherme, e a Nefac aqui pelo convite. Aqui. Obrigado. Obrigado. Então vamos começar. E para começar, antes de a gente entrar propriamente nas questões de transparência, queria perguntar para ti, Maia, para você falar um pouquinho da história da TOTVS. Né? Claro que muita gente já conhece, mas de repente na nossa audiência podem ter pessoas que não tenham tanto conhecimento. Então, por favor. Tá bom. Bom, a TOTVS é uma empresa que foi fundada em 1983, com a denominação de Microsiga. Né? Então, uma empresa aí completou esse ano seus 41 anos de vida. Como TOTVS mesmo, ela está para completar 20 anos agora. Que houve a mudança da denominação da empresa em 2005. Então, agora no início de 2025, a empresa com essa configuração, com essa denominação, ela vai completar 20 anos. Né? É uma empresa que, desde o início, ela cresceu muito vocacionada para o lado empreendedor da economia brasileira, muito focada no público de empresas médias e pequenas. Naquela época, quando a empresa foi fundada, a grande inovação do momento era a plataforma de microcomputadores, na época, né? Até então eram os computadores de grande porte que predominavam. E a ideia era você desenvolver soluções de gestão para as empresas, especialmente as médias e pequenas, rodarem essas aplicações nessa plataforma de microcomputadores. Tá? Então existia um conceito hoje um pouco curioso, né, para todos, né, que é a possibilidade de todos poderem ter PCs, computadores pessoais nas suas casas, enfim, disseminados, né, e viu-se ali uma oportunidade grande de se difundir o uso desse tipo de tecnologia nas empresas através dessa plataforma também que estava tendo seu início. Ao longo do ano, ao longo do tempo, a empresa ela tem outros momentos muito importantes ali, também ligados a esse mercado que ela se propôs atender, como a criação do sistema de franquias no início da década de 90, quando surgiu também a lei de franchise no Brasil. Então ali foi o primeiro sistema de franquias voltados para distribuição desse tipo de soluções em nível nacional. Houve também um movimento muito importante em termos de autonomia, em termos de tecnologia. Né? Havia muitas mudanças tecnológicas em termos de plataforma. A companhia investiu no desenvolvimento de uma camada tecnológica própria. E depois, nos anos 2000, a empresa já se preparando, acho que para voos mais ambiciosos ali, a empresa recebeu um investidor estrangeiro. Acho que ele foi o grande primeiro passo dos dois fundadores, que até então eram os sócios da companhia, né, o quadro societário da empresa, o Laércio e o Ernesto. E a empresa estava indo bem, eles tinham boas perspectivas, mas era um período no qual você tinha uma empresa 100% nacional, né, de brasileiros, etc. Em alguns momentos isso acho que precisava de um aval, eles brincavam como um sobrenome internacional, né? Então a Advent, na época, a firma de private equity, né? Entrou na sociedade, aportou recursos na empresa e tudo, assim, mais para realmente trazer esse aval de alguém de fora. E foi ali um início de uma criação de uma estrutura de governança justamente para poder recepcionar esse sócio, né, fora desse quadro dos fundadores. E eu acho que foi para mim o princípio, talvez, do que a companhia foi se preparando para ser uma companhia como ela é hoje. Tá? Houve uma primeira tentativa de abertura de capital da empresa, em 2001, na Bolsa de Nova York. E aí, pela queda das Torres Gêmeas, fechamento do mercado, naquela época o plano foi abortado já na sua etapa final mesmo, já estava o processo bem concluído. Inclusive foi quando eu tive meu primeiro contato direto com a empresa. E depois a companhia
com essa frustração, né? Diria, de não ter podido ir até o fim desse processo de abertura capital. Ela seguiu a vida dela e de alguma maneira eu acho que os feedbacks também que ela obteve nesse processo, primeiro, né, de tentativa de abertura de capital, foi bem importante também para ela entender o que seriam pontos importantes a serem endereçados, musculatura, tamanho da companhia, preparo. Resumindo um pouco a história, a companhia em 2005, ela conseguiu adquirir a Logocenter, primeira grande transação no setor, no nosso mercado aqui no Brasil. Foi quando o BNDES veio para o capital da companhia, que era uma empresa investida do BNDES. A Advent tinha saído um pouco antes, imediatamente antes. E aí, um ano e pouco depois, em março de 2006, a empresa abriu o capital, né? E aí foi, eu diria, aquele primeiro grupo do novo mercado. O primeiro foi em 2004, lá com a Natura, etc., né? Então, foi a segunda leva ali em 2006. Processo super bem sucedido. E os recursos do IPO permitiram que a companhia adquirisse um outro player importante, que foi a RM Sistemas. E mais tarde, em 2008, consolidou a DataSul, quando a companhia atingiu a sua liderança de mercado no Brasil, de uma forma geral. E dali para frente foi um processo de consolidação grande até chegar no que é a TOTVS hoje. Mais uma boa história de sucesso Muito, de empreendedores muito. brasileiros, né? Né? Legal. Bom, obrigado, Maia. Para a gente avançar um pouco dentro da temática aqui, que é a transparência, quando a gente fala de transparência, é uma jornada, né? De práticas, de políticas, de treinamentos. Então, isso não é alguma coisa que é assim de um dia para o outro, né? Exato. Mais uma vez, vocês estão tendo esse reconhecimento. Se a gente fosse olhar sobre tudo que vocês fizeram ao longo desses últimos anos, né? O que você acredita, Maia, que tenha sido, ou tenham sido, né? Fatores de maior sucesso, tá? Para que vocês novamente pudessem figurar entre as empresas premiadas, Guerino. Primeiro, obrigado pelo convite. Eu acho que o maior desafio nesses últimos anos tem sido adequar a cultura das empresas que foram adquiridas, tá, né, no crescimento orgânico, para essa realidade que nós temos hoje de alta governança, né? Muitas vezes há empresas de menor porte, outras de maior porte, mas não tem exatamente toda essa governança, né, estabelecida como uma empresa de capital aberto. Então, acho que o grande desafio é trazê-los para o mesmo patamar de governança e trazer para cada um deles a importância disso, né? Porque num primeiro momento a conotação que se dá é que é um processo burocrático, uma ação estanque, uma coisa que o financeiro está pedindo, a área de compliance está pedindo, a área de auditoria interna está pedindo. Então, tentar disseminar isso como cultura e de forma genuína em todos os níveis da cadeia hierárquica, né? E de uma forma constante, com uma comunicação constante, eu acho que foi um dos grandes desafios que nós tivemos aí para manter esse patamar de governança, que foi adquirido desde a concepção, desde a época da Microsiga. A então Microsiga já tinha isso no seu DNA, né? Essa governança com comitês estabelecidos, segregações estabelecidas. A gente foi evoluindo, né? E trazer essas empresas para o mesmo patamar, acho que foi o grande desafio, principalmente nesses últimos anos. Legal. Vou pegar um gancho na tua resposta aqui, Guerino, para falar com o Maia novamente, que é essa questão cultural, né? Guerino mencionou aí a série de aquisições, ao mesmo tempo com práticas e níveis de governança distintos. E para ser mais específico na pergunta, como eu mantenho então uma cultura, né? Sobretudo quando a gente fala sobre os aspectos de transparência, alinhada e que permeie todos os níveis da organização, desde quem está lá na ponta, tá? Até mesmo no nível de conselho. Como fazer isso? Olha, eu acho que é um desafio grande. Hoje na TOTVS nós estamos falando aí de uma empresa da ordem de 12 mil pessoas, né, ligadas diretamente numa relação de trabalho com a companhia.
Isso sem colocar na conta o universo de pessoas que trabalham nas franquias, no entorno da empresa, até mesmo parceiros, tá? Então, manter todo esse público alinhado é sempre um desafio. Olhando em retrospectiva, histórico da companhia, um pouco do que eu falei antes, né, sobre essa trajetória da empresa, é interessante que eu cheguei na companhia já na fase final do processo de abertura capital em 2006 e eu encontrei uma empresa que, óbvio, estava se preparando, né, para fazer a passagem de uma companhia privada para uma companhia pública, né, uma companhia de capital aberto. Mas já havia dentro de casa, como o próprio Guerino mencionou, uma série de hábitos e comportamentos já muito parecidos de uma companhia listada. Parte disso veio, talvez até da primeira tentativa de abertura de capital, né? Mas já existia na cultura da empresa uma disseminação muito de acionista, comportamento de acionista nas pessoas, tá? Então tinha um grupo grande dentro da companhia que já tinham nos seus incentivos já ações da companhia. Existia já um universo de investidores internos já bastante relevante dentro da empresa. Tanto que a área de relações com investidores ela já existia antes mesmo da abertura de capital, né? As instâncias de governança também não existiam. Então, existia nessa linha da transparência uma linha de comunicação muito forte com as pessoas sobre o desempenho da empresa, o que estava indo bem, o que talvez não estava indo em linha com o que era esperado. Encontrava-se uma empresa com esse grau de alinhamento muito grande entre todas as áreas, e isso eu acho que se dava na comunicação, no compartilhamento dos resultados, não só do ponto de vista financeiro, mas operacional também. Então, eu acho que isso fala bastante em termos de transparência. O próprio exercício de governança, em ter que recepcionar acionistas no maior porte de fora, como primeiramente a Advent, depois o próprio BNDES, eu acho que também reforçou isso. Trouxe pessoas de fora dentro desse processo, para o próprio conselho da companhia. Então houve um exercício constante da empresa em termos de ter que prestar contas. Todo esse público, das pessoas que trabalhavam na empresa, dos franqueados, dos parceiros, dos próprios conselheiros, né, representantes dos acionistas também. Isso mesmo antes da abertura de capital. Falando da realidade mais atual, mas que não é só de hoje, já é também já de um tempo bem longo desde a abertura de capital, a empresa tem um viés de comunicação muito forte ainda com as pessoas. Então, dá um exemplo aqui, claro, que é bastante tradicional nosso desde a abertura de capital. Todo trimestre nós temos a videoconferência de resultados, né, como todas as companhias fazem, nos casos lá, a videoconferência. Nós fazemos com o mercado, então divulga-se os resultados na noite anterior, na manhã seguinte tem a videoconferência com o mercado. Na tarde do mesmo dia, normalmente, nós temos um evento interno, chamado Ligados no Resultado, onde todas as pessoas da empresa têm a condição, para aqueles que estiverem presentes na sede da companhia, descer até o auditório, ou se conectar remotamente de qualquer site, mesmo em home office, com aquela sessão. Onde basicamente nós fazemos um resumo do que foi a videoconferência de resultados com o mercado, um resumo de qual foi a percepção dos analistas com relação ao nosso desempenho enquanto empresa, né? E há uma abertura ali para perguntas e respostas. Normalmente sou eu e o Denis, né, o CEO da empresa, que fazemos essa sessão com todas as pessoas dentro da companhia e esclarecemos as dúvidas para que todos tenham uma clareza, né? Então uma transparência de, olha, foi assim que nós explicamos o resultado da companhia, essa foi a recepção, e daqui para frente é importante nós nos atentarmos para isso, para aquilo outro. Então, uma última coisa também que para mim, hoje talvez possa ser bastante normal para as pessoas dentro da empresa, né, como já tive outras experiências na minha vida, mas que eu vejo muito valor, a TOTVS, os mesmos números que ela trabalha para o mercado são exatamente os mesmos números que utilizados internamente. Não se tem uma visão gerencial ou coisa do tipo, tá?
a própria maneira de organizar a divulgação de resultados é muito a maneira como a gente acompanha, de fato, o desempenho da companhia dentro também de casa. Então, é muito, nesse sentido, é mais fácil para as pessoas acompanharem os rituais internos de acompanhamento de resultados e desempenho operacional com aquilo que nós levamos para o mercado. Então, essa transparência, ela é assim, muito natural dentro da companhia. Talvez uma discussão dessa soe até um pouco estranha dentro da empresa, porque eu acho que as pessoas não conheceram outra realidade que não é essa. Perfeito. Bom, obrigado, Maia. Aí uma pergunta para você, Guerino. A gente vem acompanhando uma exigência regulatória maior para as companhias quando a gente pensa em temáticas que vão além das questões de transparência, falando de temáticas de ESG, né? E a partir de 2026, se eu não estiver enganado, 26, isso mesmo, as questões de ter um relatório específico falando, discorrendo sobre essas questões de ESG, né? Sim. Muito pelo advento aí das questões do S1 e do S2. Perfeito. Pergunta, como é que vocês estão se preparando, como é que vocês vêm trabalhando esses assuntos dentro da empresa, se organizando para que estejam, né, em conformidade com essa nova exigência daqui a pouco, né? Já está batendo aí na porta. Na verdade, o trabalho ele já começou desde o ano passado, né? Tem um grupo de trabalho movido pelo time de back-office, onde tem organizado todas essas informações, e o objetivo é que a gente compartilhe isso com as operações para eles entenderem, primeiro, qual a importância desse tema, né? Que está ancorado também na governança da companhia, né? De forma que a gente consiga, não só pela área de back-office, mas as áreas na ponta, contribuam para que essas informações cheguem de forma transparente e de forma coesa para a exigência regulatória, né? A gente está vendo aspectos de controle, aspectos de política, envolvimento inclusive da auditoria, como que eles vão se portar nesse relatório, como que eles vão conduzir a auditoria. Tem discussões envolvendo se esse relatório ele vai estar em tempo pronto para a auditoria da demonstração financeira, né, que na exigência ele em tese, no texto preliminar, que ele saia junto com a demonstração financeira, que vai ser um desafio adicional, né, da companhia de entregar todas essas informações em tempo hábil. Geralmente a gente divulga no começo do ano, né, que já é um desafio importante para entregar a DF, somado a esse relatório adicional vai ser um belo desafio. Mas a gente já está estudando isso bem antecipadamente, a ideia é que a gente esteja preparado em tempo para entregar essas informações, mas ainda está num processo ainda embrionário de estudo e de descoberta até que a gente tenha efetivamente tudo isso encapsulado e pronto. Organizado. E organizado. Legal. Perfeito, Guerino. Voltando para você, Maia, quando a gente fala dessas questões, aí vamos falar mais de ESG, né? Muito importante a organização da governança para que isso seja mais que discutido, né? Decisões sejam tomadas também tendo isso como pano de fundo. Quando a gente olha a estruturação dessa temática nos níveis de conselho e mesmo olhando para a gestão, como hoje vocês estão organizados? Existem comitês específicos ou esses assuntos eles estão presentes em comitês que já existiam? Bom, nós temos uma agenda trienal que trata de ESG dentro da companhia. Existe um comitê, um braço do conselho, chamado Comitê de Governança e Indicação, que olha mais atentamente para esse tema, e ele distribui essas atividades entre os demais comitês ligados ao conselho. Comitê de Auditoria, por um lado, Comitê de Gente e Remuneração, por outro, principalmente. Tá? Fora isso, nós temos um grupo de trabalho multidisciplinar que envolve muitas áreas da companhia, coordenados por um time de ESG que atua como uma espécie de um PMO dentro da empresa, coordenando essas ações e consolidando as informações e que vai dando um status, reporte do andamento da execução dos planos que são parte dessa agenda trienal firmada com o Conselho.
Então, desde medição de emissões, pegada, planos de ação junto com as operações, com as áreas, tudo isso é parte de um plano trienal e essa área ela tem esse papel de coordenar essas ações. Fora isso, também tem um trabalho muito grande com a área de RH e marketing também, numa comunicação interna, principalmente, na empresa, que trata desses temas junto às próprias pessoas também internamente. Então, está conectando um pouco com a tua pergunta anterior, feita sobre como alinhar, como ter uma comunicação com as pessoas, como disseminar esses conceitos, inclusive de transparência dentro da empresa. Tem um trabalho muito forte feito pelo RH também, pela área de marketing, endomarketing dentro da empresa, nesse sentido, para que as pessoas entendam a importância disso, né? O conceito do negócio sustentável, de fato. Claro, nós acho que de alguma maneira estamos privilegiados por estarmos numa indústria que tem uma pegada, eu diria, relativamente menor do que muitos setores, né? Então, ajuda, obviamente. Por outro lado, acho que isso abre também oportunidades, uma terceira frente aqui que é importante mencionar, onde nós temos também empregado esforços em incorporar, sempre que possível, no nosso portfólio de soluções, features ali, recursos que possam ajudar os nossos clientes a também executar esse tipo de atividade, de inventário de coisas, de controle das atividades no seu dia a dia, para facilitar o monitoramento das métricas mais importantes e o acompanhamento dessa temática toda dentro das próprias empresas, entendeu? Então, acho que como provedor de tecnologia, de gestão, principalmente nas empresas, essa é uma outra frente importante que nós temos trabalhado aí nos últimos anos, tentar trazer isso como também recursos, funcionalidades das nossas soluções para ajudar os clientes também nesse tipo de missão. Legal. Conversa boa é assim, né? A gente vai falando, vai passando o tempo, mas está caminhando para o final. E aí eu queria ouvir de você, mas a pergunta também é extensiva a você, Guilherme. Mais uma vez, vocês estão sendo reconhecidos, né, com o Troféu Transparência, o 4º. Como vocês recebem isso, né? Como vocês enxergam essa premiação deste ano? Pensando que isso é um esforço que não é só propriamente das áreas afeitas a finanças, né? Exato. Mas como é que vocês... Enfim, queria ouvir vocês, agora ouvi-los aí. Tá. Bom, eu queria dizer que primeiro nós vamos ficando bem acostumados, eu prefiro não falar que nós estamos ficando mal acostumados, certo? Vocês estão ficando bem acostumados. É muito legal, muito prazeroso, né? Você ver o trabalho da empresa ser reconhecido externamente por uma instituição como a ANEFAC e o público que está por trás desse reconhecimento. Acho que isso é muito gratificante. Ao mesmo tempo, na linha do bem acostumado, seta uma barra onde a expectativa é que venham outros, né? Óbvio que, sem demérito ao reconhecimento, o trabalho ele é feito no sentido de que a gente faça algo que de fato cumpra a sua função, o seu papel de levar a informação e que seja de qualidade. E aí nós vemos a premiação como uma consequência. Mas, obviamente, é legal, seta, né, algumas expectativas da empresa, obviamente, né? Espero que não, mas se algum momento não houver, claramente vai haver um questionamento, né, do que houve, mas eu acho que de fato isso acho que fica em segundo plano pra gente, eu acho que é muito mais ver uma consequência, é uma validação, na minha opinião, de que nós devemos estar fazendo mais coisas certas do que erradas, na minha opinião, tá? Perfeito. Acho que é por aí. Perfeito. Para não ser redundante, assim, é um motivo de muito orgulho, né, de ter esse merecimento, né, essa chancela de vocês de que a gente está no caminho certo, e também tem um grau grande de responsabilidade, né? Recentemente não, já há uns 2 anos, eu tenho sido acionado pelo meio acadêmico, né, onde o pessoal tem comentado que as demonstrações financeiras da TOTVS é base de informação para os estudantes, né? Então, além de atender todos os stakeholders, estar em compliance, ter toda uma governança bacana, indiretamente a gente está sendo responsável pela educação de pessoas que estão se formando
e depois vão para o mercado. Então, a responsabilidade de garantir que a gente está divulgando as coisas corretas, de forma transparente, eu acho que é um motivo aí do nosso lado de responsabilidade de garantir que isso está tudo certinho e está dentro do esperado. Perfeito, perfeito. Bom, a gente está caminhando para o final, então quero agradecer muito a você, Guilherme, a você, Maia, e deixar aqui aberto para que vocês façam aí os últimos comentários para a nossa audiência, antes de eu caminhar aí para o nosso fechamento. Palavra de vocês aí. Tá joia. Bom, de novo agradecer aqui, Guilherme, aí, como representante da NEFAC hoje aqui conosco, pelo convite, pela oportunidade aqui de poder compartilhar um pouco do que é o pensamento da companhia sobre toda a temática de transparência, de sustentabilidade, e espero estar aqui em outras oportunidades aqui com vocês aqui. Muito obrigado aí pelo convite. Perfeito. Da mesma forma, obrigado pela oportunidade, pelo tempo, e vamos trabalhar para que o ano que vem esteja aqui de novo. Obrigado. Obrigado a vocês e obrigado a vocês que nos acompanharam até agora, em mais um Giro da Transparência. Peço que vocês acompanhem a NEFAC nas nossas redes sociais, os eventos que nós promovemos, sejam eles presenciais ou online, e também os próximos episódios do Giro da Transparência. Até uma próxima. Um abraço. Deixa eu te contar uma coisa. Tem TOTVS em tudo. Tem TOTVS no agro. Tem TOTVS no mercado. Tem TOTVS na fábrica. Tem TOTVS nos recebidos que chegaram agora. Tem TOTVS em São Paulo. E também tem TOTVS em Cuiabá. Tem TOTVS no hospital. Tem TOTVS para quem quer passar longe de hospital. Tem TOTVS no entretenimento. Oi, Gabi. Aqui também tem tecnologia da TOTVS. Tem TOTVS na moda. No futebol. Nas finanças. Na educação. A TOTVS é a maior empresa de tecnologia do Brasil. E na sua empresa, tem TOTVS? O Brasil que faz com TOTVS.